Uma boa noite na paz do Senhor Jesus para você. Que seja uma noite de esperança, uma noite de vitória, uma noite de descanso, uma noite de paz e um amanhecer cheio de esperança e de vitória. Tem uma palavra de Deus para os nossos corações que eu queria dividir com você. A palavra de Deus diz que Jesus, os 3 anos e meio que ele andou aqui na terra, escolheu seus discípulos, os ensinou. Os discípulos foram testemunhas oculares dos milagres de Jesus, da sua morte, da sua ressurreição. E o Senhor ensinou a eles que ele teria que morrer para garantir a nossa salvação. E parece que eles não ouviram, não entenderam. Mas Jesus deixou bem claro que teria que padecer, sua morte seria cruenta, morte de cruz, assumiria o nosso lugar e ao terceiro dia ressuscitaria. O que de fato aconteceu. E chega no domingo, a gente observa na palavra de Deus, no Evangelho de Lucas, que 2 discípulos desceram para Emaús, 11 quilômetros de distância de Jerusalém. Nota-se que o Senhor disse que ao terceiro dia ele ressuscitaria. E a ordem era para que ficasse em Jerusalém. E esses discípulos desceram. Quando a gente desobedece, a gente desce. E é perigoso para lugares escorregadios. E esses discípulos descem para Emaús, tristes. A Bíblia diz que eles estavam tristes pelo ocorrido ali em Jerusalém. A morte de Cristo, o sacrifício de Cristo, o medo, dos romanos, porque eles aguardavam Cristo que viesse libertá-los do império romano, do domínio romano. E Jesus veio pregar o amor. Eles não entenderam que Jesus veio salvar a alma do pecador. O Senhor Jesus veio libertar, transformar e preparar-nos para ir para a glória. Um corpo glorificado, que é o último estágio do nosso corpo, do nosso processo de salvação, de redenção. E nós teremos um corpo glorificado como o de Cristo, diz a palavra do Senhor. Então esses discípulos desceram, duvidaram da palavra do Senhor, não acreditaram. Estavam com os olhos como escamas. E a Bíblia diz que quando eles estão descendo, conversando do que aconteceu em Jerusalém, da tristeza, da angústia, do medo, e que até aquele momento Cristo não havia ressuscitado, o mesmo Jesus, a Bíblia diz, aparece do lado deles. O mesmo Jesus que na sexta-feira morreu, o mesmo Jesus apareceu do lado deles e começou a conversar com eles. Que palavra que vocês estão trocando entre si? E eles disseram: mas você é peregrino aqui que não sabe o que aconteceu em Jerusalém? E o Senhor continuou a conversa. E depois Jesus então fala para eles assim: honestos e tardos de coração, para entender tudo aquilo que eu falei para vocês. E começou a explicar de Jesus, desde Moisés, os profetas, tudo que estava escrito a respeito de Jesus. E chegou uma certa distância, Jesus fez com que ia para mais adiante. E eles disseram assim: fica conosco. E Jesus ficou com eles, a pedido deles, Jesus ficou, porque Jesus não é atrevido. Jesus espera o nosso querer, o nosso desejo, o nosso livre-arbítrio. Ele respeita, ele não atrapalha, ele não atravessa, ele espera a nossa vontade. Ao passo que o adversário entra e destrói, sem pedir permissão, não é? Ele apenas precisa de uma brecha para destruir. E Jesus fica com eles, e no partir do pão, a palavra de Deus diz que os olhos deles se abrem, as escamas caem. E eles dizem um ao outro: não ardia o seu coração quando ele falava com você? Quando ele falava conosco, o nosso coração ardia.
O que eu quero dizer com essa palavra? Vamos ficar em Jerusalém, vamos ficar na esperança, vamos ficar na confiança da palavra de Deus, vamos ficar na fidelidade, vamos ficar na esperança, na gratidão, vamos ficar no Evangelho de Cristo, porque o Evangelho é o verbo de Deus, é a palavra, é Jesus que é a palavra. Que o Espírito Santo nos ajude a entender, a ficar em Jerusalém. A ordem é para a gente ficar em Jerusalém, ficar no amor, ficar na paz, ficar na palavra, ficar na obediência da palavra do Senhor. E eles disseram: tu és peregrino aqui em Jerusalém, que tu não sabe as coisas que aconteceu aqui? Quem sabe a morte de Cristo, as trevas, o sol escureceu, a terra tremeu, o justo morreu. E nós esperávamos que fosse Ele que libertasse nós. Não entenderam a palavra. O Senhor não veio para libertar-nos do jugo dos romanos, politicamente. Jesus veio para salvar a alma e eles não entenderam. E essa palavra eu trago para mim e para você. Será que o Senhor não está vendo o que está passando? Será que o Senhor não está vendo o que está acontecendo comigo? Será que o Senhor não está vendo o que falaram de mim? Será que o Senhor não está vendo, Senhor, o que está acontecendo com a minha família, comigo? Sim, Ele está. E vamos ter cuidado para a gente não perder a oportunidade. Vamos orar para que as nossas escamas caem dos olhos e nós enxergarmos Ele do nosso lado. Porque Ele diz em João: examinai as Escrituras. O que é? Buscar, entender, perscrutar as Escrituras, examinar por partes, com cuidado, porque nelas contém a vida eterna. A palavra é vida, é viva. Ele sabe o que está acontecendo com você, com a sua família. Ele sabe o que está acontecendo no teu interior. Mas vai chegar o tempo dele resolver, que no partir do pão vai se esclarecer tudo. Aleluia, glória a Deus. E eles pediram para Jesus ficar com eles, e Jesus ficou. E aquela tristeza que eles estavam, baixa estima, medo, impediram eles de enxergar o Cristo ressurreto. Apesar deles falarem para Jesus, as mulheres foram lá no túmulo, viram que ele não estava lá. Mesmo assim não acreditaram. Mas eu quero dizer uma palavra para você: que os teus olhos se abram nesta noite, que os teus olhos se abram para o Cristo ressurreto da cruz do Calvário. Ele sabe o que está acontecendo com você, Ele sabe o que você tem clamado, o que você tem pedido, e Ele tem um momento certo de chegar e resolver. Peça para Ele ficar, peça para Ele ficar junto. Peça para que a escama caia dos olhos e o nome dele seja glorificado na sua vida. Ele sabe o que está acontecendo, Ele sabe o que está fazendo. E em tudo vamos dar graça, porque esta é a vontade de Deus. Sabe por quê? A vontade de Deus é boa, perfeita, agradável, e Ele nunca erra. E Ele trabalha por aqueles que esperam nele. Que as escamas nessa noite caia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.